Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 22 e 23. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago 1, 17. Tudo o que os homens têm devem agradecer à grande fonte, origem de todo bem. Você tem talentos? Eles lhe foram dados pelo Deus dos talentos. Você tem tempo, dinheiro, influência, poder, tem dons de oratória, poder de pensamento. Você é um poeta, um estadista, um filósofo. Qualquer que seja a sua situação e quaisquer que sejam seus dons, lembre-se de que eles não lhe pertencem, mas lhe foram doados das alturas. Nenhum homem nada tem que lhe seja próprio, a não ser o pecado. No mais, somos apenas inquilinos. Deus nos colocou em suas propriedades, nos-las concedendo. Ocupem-nas até que eu volte. Apesar de nossas vinhas não darem muitos frutos, ainda pertencem ao rei. E ainda que delas possamos tirar 1/100ª parte para o nosso sustento, deve o rei Salomão ter delas o seu milhar. Toda a honra de nossa capacidade e seu uso devem ser dados a Deus, pois é Ele o seu doador. A parábola nos diz isso muito claramente, fazendo cada um reconhecer que seus talentos provêm do Senhor. Mesmo o servo que esconder o dinheiro do seu senhor não negou que seu talento a este pertencia, pois apesar da sua extrema impertinência, sua resposta diz: aqui tens o que é teu. Mateus 25, 25. Ela confirma tal fato. Mesmo assim, este homem estava mais à frente daqueles que negam suas obrigações para com Deus, que presunçosamente balançam a cabeça à menor menção de obediência ao Criador e despendem seu tempo e suas forças muito mais em rebeldia ao Senhor do que em seu serviço. Ó, que possamos todos ser capazes de crer e agir de acordo com a mais evidente de todas as verdades, de que tudo o que temos recebemos do Altíssimo. Há alguns homens no mundo que têm apenas alguns talentos. Nossa parábola diz: a um deu 5 talentos, a outro 2. Mateus 25, 15. A eles eu me dirijo hoje, e rogo que as coisas que eu diga, embora pequenas, mas claras, sejam abençoadas por Deus para edificação ou reprovação. A alguns homens, Deus concedeu poucos talentos. Temos ouvido dizer muitas vezes que Deus não fez nenhuma diferenciação mental entre as pessoas. Um homem que se veja obtendo sucesso poderá supor que todos os outros poderiam ou deveriam ser tão inteligentes e perseverantes quanto ele, e necessariamente ser de igual modo vitoriosos. Vocês já devem, frequentemente, ter tomado conhecimento de observação contra ministros que são dignos e sinceros, mas que não têm muito poder de atração, sendo, por isso, tidos como pregadores monótonos ou indolentes, incapazes de conseguir causar maior impacto no mundo. No entanto, o motivo de serem assim é possuírem pouco talento, estando, na verdade, fazendo o melhor uso daquilo que têm e não sendo merecedores, portanto, de crítica pelo pouco que possam ser capazes de realizar. É um fato, e todo homem o deveria reconhecer, que existem diferenças entre as pessoas desde o nascimento. Nem todas as crianças são precoces e nem todas as pessoas são capazes de aprender ou de ensinar. Deus criou grandes e admiráveis diferenças entre todos nós. Não se pode nem se deve acreditar que toda a diferença entre um grande poeta como Milton e um homem que nasce e morre sem nem sequer ler corretamente seja devido tão somente à educação. Há, sem sombra de dúvida, originalmente uma distinção e, apesar de a educação poder fazer muito por alguém, não pode fazer tudo sozinha. A minha educação não pode me transformar num poeta como Milton. O solo fértil, bem arado, irá necessariamente produzir mais do que o melhor solo arado, duro e estéril. Deus criou grandes e claras diferenças e temos necessariamente de nos lembrar disso ao lidarmos com os nossos semelhantes, para não falarmos mal gratuitamente de alguns daqueles a quem Deus poderá dizer depois: muito bem, servo bom e fiel.
Mas por que será que Deus não deu talentos iguais a todos os seres humanos? Minha resposta imediata é que Deus é soberano e de todos os seus atributos, junto com o amor, está o de nos mostrar essa soberania. O Senhor Deus quer que os homens, para o seu próprio bem, saibam que Ele tem o direito de fazer o que bem entender com aquilo que lhe pertence, ou seja, tudo. Assim é com a salvação. E é a seguinte sua única resposta para a acusação de injustiça. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizeste assim? A minhoca não tem de murmurar porque Deus não a fez como os anjos. Nem o peixe que nada no mar não há que reclamar por não ter asas para voar como as aves no céu. Deus tinha e tem o direito de fazer das suas criaturas o que bem entenda. E ainda que se oponham a esse direito dele, ele o mantém a salvo e inviolado contra todos que o tentam negar ou contestar. Queira ele, pois, manter esse seu direito e fazer que homens vãos reconheçam que em todos os dons que nos distribui, ele nos lembra da sua suprema soberania. Darei a este homem, ele diz, se assim quiser, uma mente tão aguda que há de investigar todos os segredos. Farei esse outro tão obtuso que apenas os elementos mais básicos do conhecimento ele poderá compreender. Darei a essa pessoa tal riqueza de imaginação que empilhará montanhas e montanhas de imagens, até que sua mente possa alcançar quase a majestade celestial. Darei a outra uma alma tão tola que jamais conseguirá compreender um pensamento, o mais simples sequer, de profundidade. Por que isso, ó Deus? Volta a resposta. Não farei o que desejo com o que me pertence. A Rebeca, pois não tendo ainda os gêmeos nascido, nem tendo praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito, o maior servirá ao menor. Romanos 9, 10 a 12. Assim está escrito em relação ao ser humano que um deles será melhor que o outro, que um deles terá de se curvar, o outro prevalecerá, pois o Senhor tem todo o direito de dispor de posições e de dons, de talentos e riquezas, como bem lhe aprouver. Muitos homens questionam quanto a isso, mas prestem atenção, a mesma coisa de que reclamam em Deus, amam em si mesmos. Todo homem gosta de sentir que tem o direito de fazer o que quiser com o que lhe pertence. Todos nós apreciamos ser pequenos soberanos. Se você dá o seu dinheiro livre e abertamente a um pobre e chega a qualquer outra pessoa e declara, de forma impertinente, que tem o direito de também receber sua caridade, só por isso você o dá a essa pessoa também? Certamente que não. E quem poderá impedir a grandeza da sua generosidade ou doar o que é seu? É como naquela parábola de Jesus em que, depois de terem alguns homens trabalhado na vinha 12 horas, outros 6 e alguns apenas 1 hora, o patrão pagou a todos a mesma quantia, porque assim o quis. E ponto final. E ele pagou aos que chegaram antes o que havia combinado. Então ele disse, eu não estou pagando a vocês o que nós combinamos? E se agora eu quero dar do meu dinheiro para este outro esta quantia, eu não posso fazer o que quiser com o que é meu? Oh, como eu gostaria de obedientemente curvar minha cabeça e dizer, ó meu Senhor, tu me deste um talento, pois eu te glorifico por ele e rogo para que me des a graça de usá-lo corretamente. Deste a meu irmão 10 talentos, agradeço a grandeza da tua generosidade para com ele e não invejo meu irmão, nem reclamo da tua soberania e bondade. Ó, que eu tenha um espírito que sempre se curve diante da soberania de Deus. Além disso, se Deus dá a uma pessoa 5 talentos e a outra 2, é porque o Criador ama a diversidade. Já foi dito que a ordem é a primeira norma do céu. Nesse caso, certamente que a diversidade é a segunda, pois a mais bela diversidade se encontra em todas as obras de Deus. Olhe para o céu à noite. As estrelas não brilham todas com o mesmo brilho, tampouco estão enfileiradas em linhas retas como os postes das nossas ruas. Agora volte seus olhos aqui para baixo. Veja o mundo vegetal, as inúmeras distinções que nele há, desde o cedro do Líbano ao hisopo da parede, que parece como se sob sua ramagem pudesse se esconder um exército, até o minúsculo líquen,
Deus fez tudo e tudo muito belo e cheio de diversidade. Olhe para qualquer árvore, veja como cada folha difere da sua companheira, como até mesmo os pequeninos botões que irrompem próximo da primavera diferem uns dos outros. Não há dois iguais. Olhe para o mundo animado. Deus não fez cada espécie ou grupo de criaturas iguais. E que variado é o leque, desde o colossal elefante ao coelho, da baleia que faz imensa espuma branca com sua cauda aos pequeninos peixes que percorrem em bandos os ribeirões. Deus fez todas as coisas diferentes e vemos a diversidade em todo e qualquer lugar. Não duvido de que o mesmo ocorra no céu, pois existem, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, como está em Colossenses 1,16, e diferentes tipos de anjos, diferentes talvez até de fileira em fileira. E uma estrela difere em glória da outra estrela, diz 1 Coríntios 15:41. Porque não deveria a mesma regra se aplicar aos homens? Deus nos faz todos com o mesmo molde? Não, não parece. Nossas faces não são iguais. Não há dois semblantes exatamente iguais, mesmo em gêmeos. E apesar de haver semelhanças, há sempre uma diversidade, pequena ou altamente manifesta. E as mentes seriam iguais? As almas seriam formadas todas do mesmo modo? Porque deveria a criação de Deus ser como a produção de artigos humanos em série, onde tudo é colocado no mesmo forno e posto em um mesmo molde? Não. Pelo bem da variedade, ele há de fazer de um homem um novo Davi, e de outro um novo e desconhecido carregador da armadura de Davi. Fará de um homem um novo Jeremias, apto a profetizar, e de outro um Baruque, que lerá a profecia. Um será rico, como aquele que se vestia de púrpura, e outro será pobre, como Lázaro. Um falará com voz de trovão, e o outro será mudo. Um será bom na palavra e na doutrina, outro será débil no discurso e fraco na argumentação. Deus usa sempre da diversidade. E dia virá em que, olhando lá de cima aqui para baixo e vendo o mundo, constataremos que a beleza de nossa história se deve grandemente à diversidade de personagens individuais que dela fizeram parte. Indo um pouco mais adiante, Deus tem razão mais profunda para isso. Ele concede a alguns homens apenas alguns talentos porque tem muitos e diversos pequenos círculos de assuntos e atividades e gostaria de vê-los completos. Há um grande oceano que precisa de habitantes. Ó Senhor, tu fizeste o Leviatã para que o habitasse. Há uma gruta secreta, uma caverna escondida, muito distante, nas profundezas do mar. Sua entrada é minúscula. Não houvesse lá um Leviatã, permaneceria desabitada para sempre. Fosse um pequeno peixe, e essa caverna seria um oceano para ele. Há milhares de galhos e ramos nas árvores das florestas. Se os pássaros fossem todos águias, como seria a floresta repleta de gorjeios? E como poderiam os ramos mais fracos aguentar somente águias? Mas porque Deus quis que cada ramo tivesse seus próprios cantores, fez cada pequena ave apropriada a empoleirar-se em cada um deles. Cada lugar ou área tem suas criaturas próprias, ocupantes, adequadas ao seu tipo e tamanho. Deus sempre age economicamente. Se planeja que um homem seja pastor de uma pequena localidade de 400 ou 500 habitantes, que uso não fará de um homem com a capacidade de um apóstolo? Mas se planeja que uma mulher seja humilde professora dos seus próprios filhos em casa, educadora da sua própria família, não aconteceria de nem ser magoada ou ficar aborrecida se Deus a fizesse também poetisa e lhe desse dons para que impactasse toda uma nação. A pequenez dos seus talentos poderia, de certo modo, se adequar à grandeza da área. No entanto, um jovem capaz de ensinar em uma escola de caridade, se seu intelecto fosse maior, talvez ele desdenhasse do trabalho e tal escola ficasse sem seu excelente professor. Existem campos menores e Deus sabe usar de pessoas menores para ocupá-las. Há postos de importante responsabilidade para os quais deve haver pessoas com mente, nervos e músculos adequados a esse trabalho. Ele faz uma estátua para cada praça, um quadro para cada galeria. Nada ficará vazio.
Mas como algumas praças são pequenas, só podem ser ocupadas apenas por estatuetas. A alguns ele dá 2 talentos, pois 2 bastam. 5 seriam demais. Mais ainda, Deus dá a alguns homens 2 talentos, porque nestes, frequentemente, ele demonstra a grandeza da sua graça na salvação. Não sei se já ouviram falar de ministros que são grandes conhecedores da doutrina sagrada, detêm sabedoria profunda e discurso abençoado, e por cuja pregação muitos foram chamados, e dos quais, no entanto, nunca se ouviu dizer, ou ao menos sugerir, que muito do seu sucesso poderia ser atribuído a seus conhecimentos e à sua notável oratória. Por outro lado, certamente conhece também homens de fala áspera, maneiras rudes e sem grandes realizações literárias, aos quais Deus concedeu o talento de um coração sincero, que falam como filhos do trovão, com linguagem simples, por vezes até áspera, denunciando o pecado e proclamando o evangelho, e com eles centenas se convertem. O mundo costuma fazer pouco caso destes. Não vejo razão para tanto barulho por nada, diz com desprezo o acadêmico. E continua: é tanta bobagem, não consigo entender. Esses homens não sabem coisa alguma. Um crítico pega da pena, mergulha na mais amarga tinta e escreve a mais tremenda crítica sobre um homem desses, indo tão longe a ponto de quase dizer que ele tem chifres ou coisas semelhantes. Para o crítico, ele é tudo que é mal e nada do que é bom. Arrasa-o completamente. É tolo, é vão, é desprezível, é arrogante, é iletrado e vulgar. Não há palavra ruim o suficiente para descrevê-lo, e algumas teriam até de ser forjadas. Mas o que diria a igreja? Ou o próprio homem atacado? Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo, e as desprezadas, e as que nada são, para reduzir a nada as que são. 1 Coríntios 1, 28. Assim, ao que parece, Deus por vezes obtém mais glória com o pequeno do que com o grande. E não duvido de que haja feito alguns de vocês com pequena capacidade de fazer o bem, pouca influência, e os colocado em um campo bem estrito, para que possa, no último dia, mostrar aos anjos quanto ele pode fazer com tão pouco e em tão pouco espaço. Saibam, queridos amigos, que há 2 coisas que sempre chamarão nossa atenção. Uma é a capacidade manifestada em estupendas massas. Vemos o enorme navio como um leviatã e nos maravilhamos só de pensar que foi o homem quem o construiu. Outras vezes vemos o oposto. Vemos uma peça tão fina e requintada de artesanato contida em uma área menor que 1 centímetro quadrado e podemos dizer: bem, posso compreender como o homem pode construir um imenso transatlântico, mas não entendo como o artista pode ter tido a paciência, a capacidade e a habilidade manual de fazer algo tão diminuto e tão perfeito. E meus amigos, e nos parece que Deus não é um Deus maior para nossa compreensão ao vermos o infinito firmamento e as incontáveis estrelas que nele flutuam, do que quando vemos um humilde camponês e contemplamos a perfeita palavra de Deus ligada à sua alma, brotando a maior das glórias de Deus de seus lábios, mediante o seu pequeno talento. A verdade é que o homem pode ser honrado em sua pequenez tão bem quanto em sua grandeza, assim como o infinito e o eterno podem ser glorificados, acima de tudo, ao se debruçarem em direção à miudeza da humanidade. Então, jamais se debruce sobre se você ganhou 2, 5 ou 10 talentos. A questão é: não desperdice sua vida. Você está usando todos eles para a glória de Deus? Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 22 e 23.